Boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Como passaram de ontem, né? Quem que estava aqui ontem na nossa live? Gente, peraí. Instagram tá me sabotando de novo. Instagram, não faça isso comigo, por favor, meu amor. Né? Instagram não quer entrar online, gente. Deixa eu só colocar aqui de novo, porque tem gente que vai entrar pelo Instagram. Vamos ver. Aê! Agora sim, estamos ao vivo também no Instagram. Gente, muito bom. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram desde ontem? Assim como eu falei para vocês já, a gente está fazendo essa semana uma maratona de lives. A nossa maratona vai até sábado. Sábado vai ser a última live da semana, às 3 horas da tarde. Mas semana que vem tem mais, tá? Semana que vem tem mais live de segunda a sábado. É live pra cacete, tá? Para aprender muita coisa mesmo, colocar muita coisa em prática aí no seu negócio, tá bom? E antes da gente começar, eu só quero aproveitar para lembrá-los que do dia 22 ao dia 26 vai rolar a jornada ao negócio lucrativo. Não deixe de se inscrever na jornada ao negócio lucrativo. Esse vai ser um evento 100% online, 100% gratuito. Online e gratuito, vão ser 3 episódios, tá? Segunda, quarta e sexta. Mas ele não vai acontecer através de uma live, assim, igual eu estou passando aqui com vocês, tá? Porque o conteúdo da jornada, ele é exclusivo para quem participa da jornada. Então, se você ainda não está cadastrado lá na jornada do negócio lucrativo, se cadastra. Vai lá na bio e se cadastra. É gratuito, tá, gente? Então, aproveita. Acho que quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, concorda? Então, aproveita, tá bom? E hoje a gente, então, vai falar sobre metas. Vamos falar assim, né? Vamos falar sobre metas. Qual que é a meta que eu quero atingir hoje, que eu quero descobrir hoje para poder atingir no meu negócio? Eu quero saber quanto que eu preciso faturar, quanto que eu preciso vender dentro do meu mês para poder atingir um determinado percentual de lucro, que é o lucro que eu quero. Quanto será que eu deveria fazer de vendas para ter 10% de lucro? Quanto será que eu deveria vender para ter 15% de lucro? Né? Ter 15% ali sobrando, e é sobrando dentro do meu caixa. Quando eu falo sobrando, eu estou dizendo que é porque você já pegou o seu Prolabore, tá? Se você já pegou o seu Prolabore, então aquele dinheiro que está ali está realmente sobrando. Então, como é que eu vou fazer? Quanto que eu preciso vender para poder começar a sobrar dinheiro dentro do meu caixa? Gente, só um minuto. Voltei. Deixa eu colocar o tema aqui da nossa live aqui no Instagram, porque não está aqui. Então, só um minutinho, gente. Vamos colocar aqui. Ó. Quanto preciso vender para atingir o lucro que eu quero? Vamos colocar, porque daí quem entrar aqui já vai estar sabendo qual que é o tema da nossa live, tá bom? E aí, gente, eu vou utilizar a lousa. Quem está no Instagram, eu vou utilizar a lousa, tá? Então, como eu vou utilizar a lousa, porque eu gosto de escrever, eu gosto de desenhar, explicar escrevendo, quem está no Instagram, eu recomendo que vá lá para o YouTube ou então para o Facebook. O link está lá na bio, tá bom? Do Insta. Por quê? Porque no Instagram, a tela vai ficar aparecendo ao contrário, tá? Mas lá no YouTube ou no Facebook, ela vai aparecer certinha, tá bom? Então, vamos lá. O que é importante a gente pensar, tá? Muitas vezes a gente está com a cabeça que é o seguinte: o que eu preciso fazer? Vender mais. Eu tenho um problema aqui no meu caixa. O que eu preciso fazer? Vender mais. Mas quanto eu preciso vender? Mais do que eu estou vendendo nesse momento.
Sabe quem te fala isso? Sabe quem te orienta a quanto mais você precisa vender para poder realmente sair do vermelho ou atingir aquele lucro que você quer? Quem te fala isso é a gestão financeira, tá? É ela que vai te dizer isso. Quando você simplesmente sai vendendo, vamos vender, gente, vamos vender, o que vier é lucro, o que vier é lucro, você não sabe exatamente se aquele resultado vai atingir o objetivo que você quer. E a gente tem que parar de trabalhar dentro do nosso negócio sem saber para onde a gente está indo. A gente tem que começar a trabalhar no nosso negócio sabendo para onde ele está nos levando. Ou então, sabendo se aquele caminho que eu estou seguindo vai dar ali aonde eu quero. E o que eu quero? Eu quero ter lucro, eu quero ficar rica. Você entendeu? É isso que eu quero ficar com o meu negócio. Então, quando a gente simplesmente sai, vamos vender, vamos vender. Vamos fazer. Mas eu não sei para onde aquilo está me levando. Eu tenho um problema de direcionamento. Eu tenho um problema para saber se aquilo ali realmente vai me levar para onde eu desejo, para onde eu quero, tá? Como que a gente faz para saber se o meu negócio está me levando para onde eu quero, para onde eu desejo? Eu faço isso através da definição de metas. Eu defino metas para o meu negócio, porque através das metas eu persigo as minhas metas. Quando eu defino uma meta, eu sei para onde eu estou indo, eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu persigo aquela meta. Eu paro de ficar no meu negócio, de trabalhar no meu negócio naquele samba, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Vamos ver até onde isso daqui vai chegar. Não. Eu crio meta e eu persigo a meta, tá? Não pode deixar a meta aberta e aí se atinge a meta, a gente dobra a meta. Não pode, tá? Tem que definir uma meta, tá, gente? Então, a meta que nós vamos falar aqui agora é sobre a nossa meta de venda, mas não só a nossa, não simplesmente uma meta de venda. Eu quero saber quanto eu preciso vender para atingir o lucro que eu quero. E aí, eu tendo esse valor em mente, eu tomo as ações que eu preciso, comerciais, de marketing, de tudo isso para poder atingir essa meta. Por isso que, gente, gestão financeira é maravilhoso, né? Ela fala até quanto eu tenho que vender, entendeu? Porque se fosse simplesmente vender, não é, mas não é simplesmente vender. Eu tenho que saber, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso saber para saber o que eu preciso fazer, o que eu preciso usar, que informação que eu preciso ter para saber quanto que eu preciso faturar para poder atingir determinado valor, tá? Muitas vezes a gente acredita que para fazer isso basta a gente fazer o quê? Somar as contas e adicionar o percentual. Então, por exemplo, se eu tenho lá 10 mil para pagar naquele mês no meu negócio, aí eu falo assim, bom, quanto que eu tenho que vender então esse mês? Eu tenho que vender. Quanto que eu tenho que vender esse mês para ter 10% de lucro? Aí então eu tenho que vender 10 mil reais, que é o total das despesas que eu tenho para pagar, das contas que eu tenho para pagar, mais 10%. Então, se eu vender 10 mil reais mais 10% naquele mês, eu vou fazer o quê? Eu vou conseguir ter o dinheiro para pagar todas as contas, que são os 10 mil reais, e ainda vai me sobrar 10%. E aí o que acontece? Chega no final do mês, a gente tem a má notícia. Qual que é a má notícia? Não deu para pagar os 10 mil reais e não sobrou 10% no meu caixa. Por quê? Qual que é o problema dessa conta aqui que eu fiz? O que está errado? Por que não deu certo? Porque a gente tem que ter na cabeça o seguinte conceito. Para eu vender, para eu ter, quando eu vendo um real dentro da minha empresa, então eu vou vender lá R$ 1, certo? Não é R$ 1 que vem para o meu caixa.
Quando eu vendo R$ 1 no meu negócio, eu incorro em despesas variáveis, eu incorro em custos variáveis. Tudo isso no momento em que eu vendo, que eu realizo a venda, para depois me sobrar aquilo que vai ficar dentro do meu caixa. Por isso que quando eu quero obter R$ 10.000 mais 10%, eu não posso faturar apenas os R$ 10.000. Eu não posso faturar apenas esse valor aqui, tá? Eu tenho que faturar mais do que esse valor. Porque para cada R$ 1 que eu vender, não vai me sobrar R$ 1 no meu caixa. Vai me sobrar muito menos. Betânia, o link eu coloquei lá na bio. Vê se você consegue acessar através da bio. Se você não conseguir acessar através da bio, entra lá no YouTube, coloca lá tudo junto. Gestão para pequenos negócios, tá? Aí vai aparecer lá que a gente está ao vivo. Aí é só você acessar o vídeo. Veja se você consegue acessar dessa forma, tá? Por favor. E aí você me fala. Bom, vocês entenderam então? Por que não é simplesmente ir lá e faturar o valor que eu tenho de despesas mais o valor de lucro que eu quero ter? Porque o valor que me vem da venda não é esse valor que vem para dentro do meu caixa. O valor que fica para dentro do meu caixa, ele é menor. Se ele é menor, quanto que é esse valor aqui que eu preciso? Quanto é esse valor aqui, né? Que eu preciso faturar para que aqui no final do dia eu tenha 10% de lucro. Depois de ter pago tudo. Quanto que é aqui esse valor? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Existe uma conta que a gente precisa fazer. Um indicador que nós precisamos calcular, tá? Não sei se quem está online nesse momento já participou de alguma live aqui do canal ou se é a primeira vez. Mas se é a primeira vez, você sabe que normalmente essas lives tendem a ser muito técnicas. Porque não tem como a gente falar de gestão financeira sem a gente falar sobre a prática e ficar aqui só no bate-papo, tá? Então é por isso que você vem para a live, venha já com o caderno e com caneta, para poder fazer as anotações, tá? De tudo isso que a gente está passando aqui, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês agora qual que é o cálculo que você precisa fazer aí no seu negócio para saber quanto você precisa faturar no mês para poder ter o lucro que você deseja, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem uma folha. Para a gente chegar nessa informação, para a gente chegar nesse indicador, nós vamos precisar de 3 informações, tá bom? Quais informações são essas? A primeira informação que você vai precisar é o total das suas despesas fixas. Conseguiu, Betânia? Uhul! É o total das suas despesas fixas. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, primeira informação. Total das minhas despesas fixas. Vamos supor que no nosso exemplo, o total das minhas despesas fixas seja de R$ 10.000 mensais, tá? Porque esse indicador aqui, eu quero trazer o valor mensal. Então, vamos supor que esse valor aqui total seja de R$ 10.000 mensais aí no seu negócio, tá? Então, vamos lá. Despesas fixas. R$ 10.000 mensais, ok? Qual que é a segunda informação que eu preciso ter? Bom, vamos voltar um passo antes. Por que que eu preciso saber o total das minhas despesas fixas? Porque o valor que eu vou faturar precisa ser suficiente para pagar essas despesas aqui, certo?
já que eu quero pagar tudo e aí me sobrar 10%. Então, ela precisa ser suficiente para pagar esse valor aqui, tá? Então, essa é a primeira informação. Qual que é a segunda informação que eu preciso? Eu vou precisar do meu índice de margem de contribuição. O que é o índice de margem de contribuição? Vamos pensar primeiro na margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição é aquele valor que você fatura menos os seus custos variáveis, menos as suas despesas variáveis. Quando você faz essa conta, você tem um valor, que é o seu valor líquido de venda. Ou seja, eu vendi, paguei os impostos, paguei o custo da mercadoria, os custos do serviço, paguei a taxa do cartão. Quanto que me sobrou líquido aqui? Isso daqui é a sua margem de contribuição, é a sua venda líquida. Isso daqui é importante. Por que que isso aqui, essa informação, ela é mais importante do que o quanto você fatura? Porque é esse valor aqui que vai pagar as suas contas fixas, que vão vir ali todos os meses. Não adianta você faturar 50 mil reais no mês, se na hora que sobra a sua margem de contribuição, ela não é suficiente para pagar as suas despesas fixas, tá? Por isso que essa informação é extremamente importante. Então, eu tenho aqui a minha margem de contribuição. Mas como que eu chego no índice da margem de contribuição? Eu vou pegar esse valor de margem de contribuição e vou dividir pela minha receita. Então, vamos supor que eu estou aqui no mês de... Nós estamos no mês de março, certo? Aí, vamos supor que eu faturei um montante, aí eu tiro lá os meus custos variáveis, tiro as minhas despesas variáveis e chego numa margem de contribuição. Essa margem de contribuição desse mês de março, eu vou dividir pela receita do meu mês de março. E aí eu vou chegar no índice da minha margem de contribuição. Se esse índice de margem de contribuição seu aqui costuma variar muito durante o mês, né? Digo assim, março é um percentual, porque esse cálculo aqui vai te levar a um percentual. Aí vamos supor que esse percentual, março é um, abril é outro, fevereiro é outro. Pega tudo isso e chega numa média, tá? Essa média você vai usar aqui, tá? Por que que a gente precisa saber dessa informação? Do seu índice de margem de contribuição. Porque eu preciso saber desse valor que a gente vai ter de meta para faturar aqui, quanto que você simplesmente vai ter que deixar para outras fontes, para pagar outras coisas. Então, imagina o seguinte, eu preciso faturar um valor que seja suficiente para gerar uma margem de contribuição que vai pagar as minhas despesas fixas e ainda me gerar um lucro. Por isso que eu preciso saber o índice da margem de contribuição, para eu poder descontar esse valor na hora que eu estiver fazendo o cálculo do faturamento que a gente precisa atingir, tá? Então, a segunda informação que a gente precisa aqui é o índice da margem de contribuição. Vamos supor que esse índice da margem de contribuição seja de 45%, tá bom? Aí no seu negócio, seja de 45%. Opa, pronto. Qual que é a terceira informação que você precisa aqui? A terceira informação que você precisa para fazer esse cálculo é o quanto você quer ter de lucro, tá? Então, você vai colocar aqui o lucro desejado. O que é esse lucro desejado? Muita gente acha que esse lucro desejado aqui é o seguinte, eu pego lá eu vou vender um produto. Eu pego lá o meu produto, o custo dele é 50 reais, aí eu coloco mais 10% em cima desse custo de 50 reais, e aí eu tenho o meu lucro desejado. Não, tá? Esse lucro desejado aqui que nós estamos falando é o lucro depois que você paga todas as suas contas. É aquele dinheiro que literalmente sobra no seu caixa, tá?
Então, aqui você vai dizer quanto que você quer de lucro. E aí, para você ter uma média, para você poder ter uma noção e talvez um direcionamento, um parâmetro aí para o seu negócio, dependendo do segmento que você atua, tem uma média de mercado de onde normalmente essas empresas se encontram em relação a lucro, tá? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de indústrias e de comércio, nós estamos falando que a média dessas empresas de ter um lucro final aqui, no final do período, é de entre 5 a 10%. Tá? Você quer dizer que eu não posso lucrar 15%? Pode. Você pode colocar 15% aqui. Eu só estou te dando uma referência para você poder saber, tá? Se você não souber nenhuma ideia, se você não tiver nenhuma ideia, quanto que eu coloco aqui? Então, você usa isso como uma referência. Mas pode ser mais do que isso, tá bom? Mas é bom essa referência também, porque se você estiver muito abaixo disso, é porque tem alguma coisa que você precisa ajustar aí no seu negócio também, tá bom? E a outra, e se você trabalha com serviços, o lucro médio dessas empresas varia de 15 a 20%, tá bom? De novo, pode mais do que isso? Pode com certeza, tá? Menos do que isso, você está abaixo da média de mercado, então você precisaria ajustar alguma coisa aí no seu negócio, tá bom? Vamos supor então que aqui no meu exemplo, eu quero atingir um lucro de 10%. Então vamos lá. 10%, tá? Bom, então eu defini as três variáveis que são importantes para o meu cálculo. Eu defini as despesas fixas, eu defini o índice de margem de contribuição que eu tenho aqui no meu negócio e eu defini o meu lucro desejado. Qual que é o próximo passo que eu vou fazer? O próximo passo que você vai fazer é pegar esses 45% aqui do seu índice de margem de contribuição. Você fabrica, só respondendo uma dúvida aqui, gente, a Viver Saúde Natural. Você fabrica a comida que você faz o delivery ou você compra e depois só revende essa comida? Se você fabrica, você é indústria. Se você só compra e depois comercializa, você é comércio, tá bom? Bom, então, o que eu vou fazer aqui? Qual que é o primeiro passo? Eu vou pegar meu índice de margem de contribuição aqui e eu vou subtrair os 10% do lucro desejado que eu quero. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou chegar num percentual de 35%. Por que eu preciso fazer isso? Tá? Lembra que eu falei que o índice de margem de contribuição aqui é o percentual de quanto sobra lá do valor que você está faturando para poder pagar as suas despesas fixas, certo? Quando eu diminuo esse índice da margem de contribuição, eu estou querendo dizer que eu quero que sobre mais lá, eu quero que sobre menos do meu faturamento. Por que eu quero que sobre menos do meu faturamento? Porque eu quero que você considere que eu tenho 10% a mais de lucro lá do meu faturamento, para que sobre mais na minha margem de contribuição e eu tenha lucro, tá? Como assim? Vamos fazer um exemplo para a gente poder enxergar, tá? Vamos supor que a gente, com esses dados aqui, tá? Como é que eu faria esse cálculo para eu poder chegar no valor que eu preciso faturar? Eu vou pegar 10 mil reais e eu vou dividir por 0,35. Por que 0,35? Porque é esse valor aqui, 35%, certo? Quando eu fazer isso daqui, eu vou chegar no valor de, peraí que eu vou fazer um cálculo de cabeça aqui agora, 28.571 reais e 42 centavos.
Se eu estou dizendo para o meu cálculo o seguinte, olha, cálculo, antes eu faturava 10 mil reais e o meu índice de margem de contribuição era de 45%. Isso quer dizer o quê? Que depois que eu pagava lá o meu fornecedor, os impostos do governo e tudo mais, sobrava no meu caixa para eu pagar as despesas fixas R$ 4.500, certo? Só que se eu tiver exatamente R$ 4.500 de despesas fixas ali dentro do meu, do meu negócio, o que acontece? Eu fico no 0 a 0. Só que eu não quero que sobra 4.500 para eu ficar no 0 a 0. Eu quero que sobre mais, para eu poder pagar as despesas fixas e me sobrar algum lucro. Então, o que eu faço? Eu digo o seguinte, olha, o meu índice de margem de contribuição, então, ele não é esse não, tá? O meu índice de margem de contribuição, ele é menor. Se ele é menor, para eu pagar todas aquelas despesas fixas, o cálculo entende que eu preciso faturar mais. E aí ele vai faturar mais, o suficiente para eu poder pagar as despesas fixas e sobrar aquele dinheiro, tá? Quer ver? Vamos fazer o cálculo inverso para ver se vocês conseguem entender. Gente, se não tiver dando para entender, porque assim, ó, pode parecer besteira, pode ser só assim, ó, faz o cálculo aí, que depois eu repito aqui, é que eu não gosto que as coisas sejam apenas faça e repita, tá? Eu acho que a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Porque se amanhã ou depois der algum erro no cálculo, ou der algum problema, você sabe exatamente por que aquilo está acontecendo. Se eu simplesmente falar para você assim, ó, pega isso mais aquilo, multiplica e chega nisso, o que vai acontecer? Você nunca vai entender por que eu estou falando daquele jeito, por que eu estou falando aquilo. Um dia você desiste, porque você não entende. Então, eu preciso que você entenda por que o cálculo é desse jeito, por que ele te leva para esse pensamento, para que você possa fazer isso sozinho e possa multiplicar sozinho. Se amanhã depois você quiser chegar numa variação desse cálculo, você também consegue fazer isso sozinho, sem depender de mim, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um cálculo inverso para a gente poder ter uma noção. Então eu tenho R$ 28.571,42 aqui, que ele falou assim: olha, Tássia, fatura isso no seu negócio, que você vai pagar tudo e vai sobrar 10% no seu caixa. Quanto que é 10% de R$ 28.571,42? R$ 2.857, certo? Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer a conta inversa. Vou fazer esse valor. Quando eu pegar esse valor menos os R$ 10.000 das despesas fixas que eu tenho que pagar, menos 45%, que é o índice da minha margem de contribuição, ou seja, que é o que eu preciso para poder pagar os meus fornecedores, o imposto e tudo mais, quanto que isso daqui vai dar? Eu já tenho esse cálculo pronto, mas você pode fazer aí. Vai dar 10%, que é o equivalente a R$ 2.857, tá? Por isso que eu tenho que faturar esse valor aqui. Por isso que eu não posso faturar só R$ 10.000 mais 10% do lucro que eu quero, tá? Agora, imagina o seguinte, se você tivesse deixado 45% aqui apenas, esse cálculo aqui de divisão, R$ 10.000 dividido por 0,45, se você tivesse deixado 0,45 aqui, sabe quanto que ele ia te dar? Ele ia te dar 22.222, que foi o cálculo que nós fizemos ontem. 22.222 menos 10%, menos R$ 10.000, menos 45%, vai te deixar no 0 a 0. Por quê? Porque eu falei para ele o seguinte, olha, eu só tenho que faturar o suficiente para me cobrir os 45% e me sobrar R$ 10.000.
Agora eu falei diferente. Eu falei assim, olha, fatura um pouco mais aí, porque o meu índice de margem de contribuição é menor. Mesmo que ele não seja menor, mas eu fiz propositalmente. Para que a hora que eu fosse fazer o cálculo, ele ia sobrar dinheiro. Que eu obriguei o meu indicador a me mostrar um valor superior para que eu pudesse faturar, tá? Qual que é o benefício de você ter essa informação e você ter esse número aí no seu negócio? Porque agora, quando o mês começar, você sabe que você precisa perseguir R$ 28.571. Porque se você não faturar 28.571, você não vai ter 10% de lucro no seu negócio, que é o que você quer. Então, ao invés de você ficar simplesmente, vamos vendendo, vamos ver quanto é que vai, né? Quanto que vai dar, tal. Vou fazer aqui umas campanhas, etc. Agora você já sabe. E aí, o que você faz? Você monitora o quanto você está próximo e o quanto você está longe dessa meta. Porque você precisa monitorar se você está atingindo a meta. Então, chega lá no meio do mês, eu não atingi nem metade da meta, será que é porque o meu negócio tem uma tendência a faturar mais até na segunda quinzena? Ou será que é porque as vendas estão ruins mesmo, eu tenho que fazer algum tipo de ação para eu poder vender mais, para poder atingir essa meta e ter o lucro que eu estou querendo? Então, agora você sabe o que você tem que perseguir. Tássia, R$ 28.571 é um valor alto para o meu negócio. Porque o máximo que eu consegui faturar até hoje, no mês bom, foi R$ 23.000. E agora? Quer dizer que eu nunca vou ter os 10% sobrando no meu caixa? Se você não fizer nada, você nunca vai ter 10% sobrando no seu caixa. E quando eu falo de não fizer nada, eu não estou falando de você, então eu tenho que correr desesperadamente atrás de venda? Não, porque às vezes a capacidade de faturamento máxima que o seu negócio tem é de 23 mil, tá? Nunca vai chegar nos 28, porque você não tem capacidade para isso de faturamento, tá? Só que, vamos supor que seja esse exemplo aqui que nós estamos falando, que o seu negócio esteja nesse cenário aqui. R$ 23.000 é muito próximo do valor que você precisa faturar para ficar no 0 a 0, que é esses 22.222 aqui. Se você fala que o máximo de faturamento que você pode atingir é de 23 mil e que seu faturamento para você ficar no 0 a 0, ou seja, pagar todo mundo, pagar todas as contas, não ter lucro, mas não ter prejuízo, é de 22.222, isso quer dizer que o seu negócio vive para pagar conta. O seu negócio não tem capacidade de faturamento para sustentar todas as contas e ainda te gerar lucro. Veja, aqui eu estou falando de um exemplo onde nós sabemos a capacidade máxima de faturamento do nosso negócio. Então, eu sei a capacidade máxima de faturamento do meu negócio e eu sei que eu não consigo fazer mais do que 23 mil e o meu ponto de equilíbrio aqui é 22.222. Ou seja, no mês bom, eu vou ter R$ 800 de lucro e olha lá. Tá? No mês ruim, eu fico no meu prejuízo. O que você tem que fazer então? Você tem que desesperadamente olhar para as suas despesas fixas, tá? Por quê? O que influencia esse valor aqui de 22.222? O que influencia principalmente aqui esse valor de 22.222, que é o faturamento mínimo que o seu negócio deveria ter? As despesas fixas. Então, o seu negócio vive para pagar conta. Nenhum negócio deveria viver só para pagar conta, gente. O negócio tem o objetivo de deixar o dono rico. É esse o objetivo do negócio. O seu negócio não está te deixando. Porque você tem muita conta, muita despesa fixa aqui. Tá? Lembrando que o que entra nas suas despesas fixas? O seu salário, meu amor.
tá? Então, uma das coisas que você precisa analisar também é se por um acaso o salário que você está pegando ali do seu caixa, todo mêsinho ali, é que não está fazendo esse ponto de equilíbrio ficar muito alto. Se ele está fazendo o seu ponto de equilíbrio ficar muito alto, então é você que está matando o seu negócio. E você não sabia, tá? Então, aquele exercício que a gente falou na live de ontem, sobre a redução de despesas, faz a lista, classifica, e então analisa. Se esse valor aqui de faturamento ideal para atingir o lucro que você quer é muito superior ao que você sabe que o seu negócio tem condição, limite de faturar, você precisa fazer aquele exercício que nós fizemos na live anterior, tá? Por isso que eu falo e por isso que eu repito muitas vezes, que às vezes a gente acha assim, nossa, o que eu preciso, gente, para resolver o problema do meu negócio é vender mais, tá? Nossa, eu preciso vender mais. Só que às vezes o nosso negócio nem tem capacidade para vender mais. E a gente não sabe. Às vezes, o nosso faturamento está totalmente comprometido por culpa nossa sim, porque a gente não está enxergando os números do nosso negócio e a gente não sabe. Por isso que a gestão financeira, ela tem que vir antes de você aumentar as suas vendas. Você organiza a casa, você sabe o que você está fazendo, você sabe como está o seu negócio. Aí o próximo passo é você aumentar as vendas. Porque aí você aumenta as vendas sabendo que está ganhando dinheiro. E não que você está perdendo, ou então que está só pagando conta. Tá? Essa que é a maravilha da gestão financeira aí no seu negócio. Tá bom? Gente, a live de ontem, a gente ficou 1h30 na live de ontem. Eu acho que eu bati o recorde ontem, tá? Mas hoje, a nossa live, o assunto, ele é mais curto, né? Mas agora, eu quero abrir para vocês, para saber se vocês têm alguma dúvida, né? Se isso daqui faz sentido aí no negócio de vocês, o que a gente acabou de falar aqui, faz sentido aí? Eu faturar só para pagar conta? O meu negócio está muito comprometido, só pagando conta? É por isso que eu só pago conta do meu negócio e eu não consigo tirar dinheiro, sobrar dinheiro no meu caixa? Faz sentido isso para vocês? Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como é que você vai conseguir ter em mãos essas informações aqui, tá? Você precisa começar a controlar, fazer um controle financeiro aí no seu negócio, tá? Não adianta você vir assim, ó, chutar. Eu acho que o meu IMC é de 40%. Eu acho que as minhas despesas estão mais ou menos ali em 10 mil reais. Não adianta, tá? Porque daí esse resultado aqui, ele vai vir errado, e aí você vai perseguir uma meta que não vai atingir o que você quer. Não vai atingir o seu objetivo, tá? Você só vai ficar correndo atrás do rabo aqui, tá? Você precisa trabalhar com informações que sejam consistentes. Vamos lá. Viver saúde natural. Eu tenho. Veja, veja, veja bem, minhas marmitas congeladas têm o valor de R$ 17. Quanto tenho que lucrar? Eu não sei te dizer quanto que você tem que lucrar, tá? Exatamente. A única, vendo outros produtos também, tá? A única pessoa que sabe quanto que você tem, ó, o lucro, na verdade, quanto que você tem que lucrar no final do mês. Se a gente for levar como base aquelas médias que nós comentamos, considerando que vamos dizer que você é uma indústria, porque você produz os produtos que você vende, tá? Vamos te colocar na categoria de indústria. O seu lucro ali deveria ser, final do mês,
livre ali, depois de pagar todas as contas, o equivalente mais ou menos de 5 a 10%, tá? Então, esse deveria ser o seu lucro. Se R$ 17 faz com que você atinja esse lucro no final do mês, isso eu não vou conseguir te dizer. Quem vai conseguir saber isso é você, tá? O que que você tem que fazer para saber isso? Você tem que colocar na ponta do lápis lá como é que está a sua gestão financeira, como é que está a parte financeira aí do seu negócio. Fazendo isso, você vai saber se R$ 17 é o suficiente ou se não é o suficiente. Dos outros produtos também. O valor dos outros produtos, será que é o suficiente ou não é suficiente para você poder atingir esse valor no final do mês? Como é que estão as suas despesas? Como é que estão os seus custos variáveis? Tudo isso precisa entrar na conta. Só olhando os números, analisando os números, é que você vai saber se 17 é bom ou não. Isso. Faz isso o quanto antes, tá? Porque assim, ó, o quanto antes a gente tiver visibilidade do nosso negócio, mais rápido a gente vai conseguir também atuar em cima de algum problema que a gente identifique. Não só em cima do problema, mas se a gente estiver no caminho certo, a gente vai conseguir também reforçar aquilo para poder continuar no caminho certo. Ou então até caminhar mais rápido, tá? Chegar mais rápido no nosso destino, tá? Então, quanto antes você conseguir começar a ter visibilidade desses seus números, melhor, tá bom? A Ângela Cristina comentou, foi muito boa a tua explanação. Obrigada, Ângela. Mas ainda assim, se ficou alguma dúvida, me fala, tá bom? Me manda um comentário depois, tá bom? Gente, então é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem ficado aqui até o final. Eu espero que eu possa ter contribuído um pouco mais hoje aí com o negócio de vocês e com o sucesso e com o lucro do negócio de vocês, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite e um grande beijo. Até mais.